Boa noite. A principal comissão do Senado aprovou hoje uma proposta que, se vier a cumprir todas as etapas de tramitação, tornará crime, com direito à ficha policial, o porte de qualquer quantidade de qualquer droga ilícita. A ideia vai na contramão de um debate em curso no Supremo desde 2015 para descriminalizar o porte de pequenas quantidades só de maconha e só para uso pessoal. O nó dessa discussão passa por entendimentos diferentes a respeito da questão das drogas e também por uma disputa política mais ampla entre o Congresso e o Tribunal. Você vai ver também. O ministro da Justiça considera êxito a operação que há um mês tenta capturar os foragidos de Mossoró. Como degringolou o processo para tirar Luciano Bivar do comando do União Brasil. Brasil avança um pouco no índice de desenvolvimento humano, mas recua outro tanto no ranking mundial. Nos Estados Unidos, Câmara aprova projeto que pode banir o TikTok do país. E no futebol, quem avançou de fase na Copa do Brasil e na Libertadores. Tudo isso e mais, agora no JG. Começamos com o embate da vez entre poderes em Brasília. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado aprovou uma proposta de emenda que criminaliza o porte de drogas ilícitas no Brasil. Foi uma resposta política ao Supremo Tribunal Federal, que vem lidando com esse assunto de outra forma. Vamos entender olhando aqui. A PEC, proposta de emenda constitucional aprovada hoje na CCJ do Senado, criminaliza o uso em qualquer quantidade de qualquer droga ilícita. Hoje no Brasil, comprar, guardar e transportar entorpecentes é crime, mas não existe pena de prisão para essa conduta e sim punições como advertência, prestação de serviço social e aplicação das chamadas medidas educativas. E diferença importante, a pessoa não é fichada. Pela PEC do Senado, a pessoa passaria a ser fichada com qualquer quantidade, mesmo que identificada como apenas usuária. Já o Supremo, a gente vai ver aqui, debate desde 2015 a descriminalização do porte somente de maconha em pequenas quantidades para uso pessoal. O placar desse julgamento está no momento com 5 votos favoráveis e 3 contrários. Mas até quem votou contra descriminalizar já se posicionou para que a corte defina uma quantidade de droga para diferenciar usuário de traficante. Existem propostas de que seja enquadrado como usuário quem importa 10 gramas, outras que pedem para considerar 60 gramas, ou ainda propostas que defendem o uso do critério fixado pelo Congresso. O Congresso decidiria disso. O julgamento foi interrompido na semana passada pela 4ª vez, ou seja, está difícil de concluir isso. Deu para perceber que essas duas iniciativas, a do STF e a do Senado, estão em estágios diferentes. Além disso, o tema das drogas tem sido discutido em muitas outras frentes. Então, a gente vai a Brasília com o Vladimir Neto para entender a real perspectiva de andamento do que nós acabamos de ver. Boa noite, Vladimir. Renata, pois é, esse debate vai longe, hein? Boa noite para você, boa noite a todos, um prazer estar aqui. A proposta de emenda constitucional foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por ampla maioria, em votação simbólica, o que demonstra o empenho desses senadores nesse assunto, né? Mas para entrar na Constituição e se tornar uma lei máxima sobre o tema, ainda tem um longo caminho pela frente. Como uma próxima fase, terá que passar pelo plenário do Senado, onde precisará do apoio de ao menos 49 dos 81 senadores em 2 votações diferentes. E, Renata, qual é o termômetro para essa votação? As discussões no plenário, que devem começar já na próxima semana. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é inclusive o principal autor dessa PEC, disse que vai respeitar as 5 sessões de discussão e que depois disso colocará em votação. Considerando que o Senado é de maioria conservadora, há grandes chances de a proposta ser aprovada. Depois, ela ainda terá que passar pela Câmara, de novo, em 2 votações. O relator dessa PEC, o senador Efraim Filho, afirmou que descriminalizar o uso de drogas traria impactos para a segurança pública. A descriminalização leva
à liberação do consumo, mas a droga continua ilícita. A droga, você não vai encontrar ela em mercado, você não vai encontrar ela em farmácia, só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico. O tráfico é quem financia o crime organizado. O crime organizado é o responsável pelas barbáries da sociedade moderna, leva à escalada da violência. E como você disse, Renata, essa PEC é uma reação ao avanço da discussão sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, que, só para repetir, trata apenas da descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. Esse julgamento foi suspenso na semana passada após pedido de vista do ministro Dias Toffoli e não há prazo para a retomada. Na última sessão, o presidente Luiz Roberto Barroso disse que a falta de distinção entre usuário e traficante de maconha prejudica os mais pobres e os negros. Esse filme, o filme da subsistência da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre, que porta 10 gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco, de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário. Bom, esse julgamento começou com o caso de um homem que foi condenado depois de ser flagrado com 3 gramas de maconha em Diadema, na Grande São Paulo. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.000 processos com casos semelhantes aguardando uma decisão. Renata. Muito obrigada pelas informações, Vladimir. Segundo a Organização das Nações Unidas, maconha é a droga mais usada no mundo. Vários países debatem a descriminalização e a gente vai ver agora em que pé está a coisa em alguns deles. Começando pela Europa, em 2001, Portugal descriminalizou o porte de até 25 gramas de maconha. Depois a gente tem a Alemanha, que há 3 semanas aprovou uma lei que permite o uso, mas com regras rígidas para a compra. Temos também Espanha e Holanda, que adotaram regras que permitem o uso de maconha, só que em locais específicos. Aqui nas Américas, alguns países onde a droga é descriminalizada são Argentina e Colômbia. No Uruguai, também vizinho, o uso é legalizado, que é diferente de descriminalizar simplesmente. Se transformou em lei. No Canadá também é assim. Nos Estados Unidos, como em vários assuntos por lá, a lei varia de um estado para outro. Em mais de 20 dos 50, como Colorado e Nova York, o uso é legalizado. Mas a nível federal, o porte de maconha é crime nos Estados Unidos. Esse é um tema que envolve muita coisa séria, desde saúde pública até a definição de quais comportamentos uma sociedade quer tornar crime e punir e por quais ela topa passar batido. É também uma discussão difícil de amadurecer, porque esbarra em desinformação e também em gente que aposta em jogar coisas diferentes no meio balaio para confundir o público. Com tantos complicadores, só o que faltava era esse tema também virar parte do conflito político mais amplo que se desenrola hoje no Brasil entre Congresso e a nossa mais alta Corte de Justiça. Agora nós voltamos a Brasília para falar de uma briga de políticos que acabou virando caso de polícia. Hoje, o União Brasil aceitou denúncia contra o seu próprio presidente, o deputado Luciano Bivar, que, dependendo do desfecho, pode acabar expulso da sigla que ele ajudou a formar. Quem vai explicar para a confusão para nós ao vivo de Brasília é a Elisa Claveri. Elisa, cuidado e boa noite para você. Nós tivemos um problema com o áudio da Elisa Claveri, vamos tentar recompor a qualquer momento e, enquanto isso, eu faço aqui um registro. Nessa quinta-feira, completa-se um mês das fugas de Mossoró. E, por causa disso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi até lá, deu uma entrevista coletiva e considerou que as buscas pelos criminosos está bem sucedida. Vamos ver. E antes de iniciar, primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Os exemplos que nós temos nacionais e internacionais
semelhantes a esses, em que algum detento escapa de uma penitenciária, dificilmente a recaptura se dá em menos de um mês, ou às vezes até mais. Portanto, é um prazo que nós estamos considerando razoável, inclusive tendo em conta os indícios concretos de que eles se encontram ainda dentro desse perímetro. Primeiro eu quero fazer uma correção, nós estamos com alguns problemas técnicos para conseguir trazer a Elisa de volta. Então, antes da imagem do ministro Lewandowski, o que você viu aí foi um começo de fala do Luciano Bivar, do presidente do União Brasil. A gente ainda vai voltar com esse assunto, mas agora nós vamos falar do dia seguinte do caso do ônibus sequestrado no Rio de Janeiro, porque a TV Globo teve acesso às imagens dos momentos de pânico em que 16 passageiros viveram dentro do ônibus enquanto em poder do sequestrador. Ao vivo do Rio de Janeiro, quem atualiza as informações para a gente é o Edivaldo Dondossola. Dondossola, boa noite e bem-vindo à nova casa do JG. A gente te esperava hoje, mas hoje você está conosco, felizmente. Oi, Renata. Obrigado. Tá linda a casa nova. Boa noite para você ligado sempre com a gente aqui no Jornal da Globo. Você acompanhou aqui no JG, né? Foi uma negociação tensa entre o sequestrador e a polícia. 16 passageiros ficaram sob a mira do bandido, armado com uma pistola. As imagens das câmeras de segurança registraram os momentos de tensão dentro do ônibus. Vamos ver. Eram 2h38 da tarde quando Paulo Sérgio de Lima entrou no ônibus. Quase 20 minutos depois, as imagens mostram o sequestrador armado no segundo andar. Os passageiros ao redor tentam acalmá-lo. Ele parece querer entregar a arma, mas de repente começa a atirar para fora. Segundo a polícia, foram 7 tiros contra pessoas que Paulo Sérgio acreditava serem policiais em busca dele. Os investigadores afirmam que o passageiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, foi atingido neste momento. Enquanto a vítima era socorrida do lado de fora, Paulo Sérgio desceu para o primeiro andar do ônibus. Ele aparece gritando, enquanto usa 2 mulheres como escudo. Depois, tranca o ônibus, fecha as cortinas e dispara mais 3 vezes para fora. Desta vez, ninguém foi atingido. Paulo Sérgio só se entregou depois de 3 horas de negociação com a polícia. Ele foi preso em flagrante por sequestro, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. 200 policiais militares participaram da ação bem-sucedida na rodoviária do Rio. Os agentes não fizeram nenhum disparo e resgataram todos os reféns. O passageiro baleado, Bruno Lima da Costa Soares, continua internado em estado grave. Ele levou 2 tiros e uma das balas está alojada no coração, Renata. Sobre violência, outra pergunta que eu tenho para te fazer hoje sobre o caso da criança e da adolescente baleadas hoje no Rio de Janeiro. Pois é, Renata, infelizmente outra história trágica, né? Isso aconteceu em plena luz do dia no meio da rua. Foi no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Evelyn Benedito de Oliveira, de 14 anos, estava indo para casa, voltando da escola. Uma caminhada curta de 20 minutos que ela faz todos os dias. Mas hoje teve um tiroteio. Ela levou 2 tiros na cabeça, um no braço e outro ainda de raspão na perna. A Evelyn está internada em estado grave. Um menino de 5 anos também foi baleado de raspão no nariz e foi socorrido numa unidade de pronto atendimento. O estado de saúde dele é estável. Segundo a polícia, o confronto foi entre gangues rivais de traficantes e milicianos. Uma guerra que apavora os moradores de várias regiões do Rio e que a gente já mostrou várias vezes aqui no JG. 2 carros com perfurações de balas foram abandonados no local do tiroteio. Dentro deles havia uma pistola, munição, celulares e 2 granadas. A polícia isolou a área e o esquadrão antibombas retirou as granadas dos automóveis. Infelizmente, casos como o de hoje não são isolados. Segundo dados da plataforma Fogo Cruzado, do começo do ano até agora, 12 crianças e adolescentes foram baleados só na região metropolitana do Rio. Desses, 5 infelizmente morreram, Renata. Dondossola, muito obrigada pelas informações. Bom descanso.
Bom, e agora a gente fala de uma briga, a gente vai falar, eu estou um pouco confusa, porque eu tinha recebido uma informação e agora recebi outra, vamos voltar para a política, é isso? Então tá bom, então eu preciso dos números da dengue, vamos lá, a gente tem que falar de dengue agora por um motivo muito sério. A escalada dos casos não dá nenhum sinal de parar, pelo contrário. O Brasil ultrapassou hoje o patamar de 1.600.000 casos prováveis da doença. Isso é um marco significativo porque praticamente iguala o total de casos do ano passado inteiro. O número de hoje também está muito perto do recorde histórico registrado em 2015, também para um ano inteiro. O que já permite a gente dizer, com muita preocupação, que essa é a maior epidemia de dengue que o país já viveu. E chama a atenção a velocidade com que a doença se espalha. A gente vai ver aqui. O Brasil chegou ao alto patamar de 1 milhão de casos em meados da 8ª semana epidemiológica do ano. Depois disso, foram apenas mais 2 semanas para a gente passar de 1.600.000 casos. A gente vê que teve uma redução importante na semana número 9 e essa 10ª semana ainda não acabou. A gente precisa ver o que vai acontecer. Mas para se ter uma ideia de como esse patamar é alto, no ano passado, nesse mesmo período de 10 semanas, o país acumulava pouco mais de 326.000 casos da doença. Como eu disse, o Brasil ainda não alcançou o total de casos do ano passado, falta pouco para isso, mas em alguns estados isso já aconteceu. E um deles, onde o problema é mais sério desde o início, é Minas Gerais. É por isso que eu chamo a Cláudia Mourão, ao vivo de Belo Horizonte, para nos fazer um relato. Cláudia, boa noite. Boa noite, Renata, e a todos. Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais é um dos 8 estados onde isso já aconteceu. Minas já soma quase 550.000 casos prováveis este ano, contra pouco mais de 408.000 em todo o ano de 2023. Agora, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e o Distrito Federal estão na mesma situação. E ao mesmo tempo, né, gente, que a dengue avança, muitas pessoas estão apresentando sintomas de doenças respiratórias, como gripe e Covid. Essa combinação tem lotado as unidades de saúde em várias regiões do país. Em São Paulo, por exemplo, de acordo com o Sindiosp, mais de 80% dos hospitais registraram aumento de casos suspeitos de dengue e de Covid. E aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura abriu, na segunda-feira, um novo hospital temporário com 30 leitos e que funciona 24 horas. Agora, somando todas as unidades de atendimento aqui na cidade, são 182 leitos específicos para a dengue, com capacidade para 2.700 internações por mês. Mas mesmo assim, a realidade dos pacientes, infelizmente, é de muita espera. Está bastante caótico. Meu filho chegou aqui, era 1 hora com a pulseira amarela, foi atendido 5h20. Mas os médicos, assim, estão dando o melhor atendimento quando entra, porque acho que é questão de lotação mesmo. Até agora nada, 7 horas de espera. Né? Não tem nem previsão de quanto que vai atender a minha filha. Né? E isso aí é um desespero de uns pais que estão aqui, né? Não sabe o que fazer. A gente sabe que a vacinação não vai resolver o problema neste momento, mas ela é muito importante. Mesmo assim, parece que a campanha ainda não deslanchou. De acordo com o Ministério da Saúde, até ontem, menos de 25% das doses distribuídas para estados e municípios tinham sido aplicadas. E a gente lembra que o público-alvo, por enquanto, são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Renata. Cláudia, muito obrigada. Bom descanso para você. As autoridades de saúde têm destacado que, além do combate ao mosquito, que é sempre necessário, nesse momento é fundamental evitar que os casos de dengue evoluam para as formas mais graves da doença. É sobre isso que eu converso agora ao vivo com o médico infectologista Carlos Starling, especialista em medicina preventiva, que está no nosso estúdio em Belo Horizonte. Carlos, boa noite. A Cláudia Mourão deixou claro para a gente que no momento existe uma grande confusão, porque no Brasil, além da epidemia de dengue, existe uma alta de casos de Covid. Como é que as pessoas devem se comportar para saber distinguir bem os sintomas de uma doença e de outra?
Bom, boa noite, Renata, boa noite a todos. De fato, nós estamos vivendo uma sindemia, uma associação de várias doenças infecciosas transmitidas ao mesmo tempo. E, com frequência, não é muito fácil de distinguir uma da outra. Dengue, né, é uma doença que começa com uma febre alta, uma febre de início abrupto de 38, 39 graus, dor muscular intensa, mal-estar, perda de apetite, às vezes náusea, vômitos, diarreia, né? E uma dor de cabeça muito característica, uma dor atrás dos olhos, uma dor que a gente chama de retroorbitária. Isso é muito próprio da dengue. Já a Covid, né, também tem a febre como um ponto comum, mas muito menos intensa no princípio do que a dengue. E a coriza, os sintomas respiratórios, mal-estar, tosse, dor de garganta, nós temos visto aí com a Ômicron, uma característica muito própria, que é a dor de garganta. A tosse, a coriza dão a característica de uma doença de transmissão respiratória. Já distinguir uma coisa da outra, uma infecção respiratória de outra, já é mais complicado, exige exames laboratoriais. Mas com as balizas que você deu, já dá para começar a separar as coisas. A gente viu aí as autoridades de saúde alertando cuidados para não deixar que a doença evolua para suas formas mais graves. Vamos supor que uma pessoa recebeu atendimento, voltou para casa e não melhorou. A que sintomas ela deve prestar atenção? Quais são os marcadores de que ela precisa voltar a buscar atendimento? Perfeito. No caso da Covid, é a dificuldade respiratória. Isso, e principalmente naquelas pessoas mais vulneráveis, pessoas acima de 65 anos, com comorbidade, né? Essas pessoas devem ficar muito atentas. As grávidas, tanto na dengue quanto na Covid, a atenção tem que ser redobrada. Elas têm um risco muito maior de complicações em função do momento que estão vivendo, da gravidez. A gravidez é um momento vulnerável. Já no caso da dengue, é muito importante as pessoas prestarem atenção na piora da dor abdominal. Um mal-estar intenso, náusea, vômitos que não param, são muito importantes, sangramentos, né? Além, né, sangramento nasal, sangramento gengival, aumento de fluxo menstrual, são todos sintomas importantes. E, além disso, a dificuldade para se manter em pé. Esse é um dado importante. O indivíduo levanta e fica tonto, né, e pode cair. Esse é um sinal de que a pressão arterial está caindo. Além disso, a confusão mental. Então, a irritabilidade nas crianças é outro ponto, outro sinal importante. Então, as complicações, elas podem acontecer a partir daí, né, no sinal de alerta. Carlos, super esclarecedor, muito obrigada pelas informações. Agora sim, você pode não acreditar, mas a gente vai a Brasília para falar daquela briga interna no União Brasil que descambou para caso de polícia. Quem tem as informações para nós ao vivo e volta agora para falar e para a gente ouvir é a Elisa Claveri. Elisa, boa noite de novo. Oi, Renata, boa noite para você e para todos. Foram 17 votos a favor do recebimento da denúncia contra Luciano Bivar, 15 abstenções e nenhum voto contrário. Agora, Bivar será notificado da decisão e vai ter 72 horas para apresentar a sua defesa. Depois desse prazo, o partido vai analisar o parecer de um relator que ainda vai ser escolhido. Segundo membros do União Brasil, Bivar vinha tomando decisões que não eram submetidas ao partido e se afastou de uma ala ligada ao antigo Democratas e próxima ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Mas a briga virou caso de polícia na noite de segunda-feira, depois que um incêndio destruiu 2 casas da família de Antônio Rueda, em Pernambuco. Rueda foi recentemente eleito para assumir a presidência em junho, no lugar de Bivar. Uma das casas incendiadas é da irmã dele, tesoureira do partido, Maria Emília de Rueda. No documento assinado por integrantes do União
União Brasil, Bivar é acusado, por exemplo, de ameaças de morte contra Rueda e seus familiares, indícios de motivação política criminosa nos incêndios e violência política contra a mulher. Hoje à tarde, em coletiva de imprensa, ACM Neto, que é secretário-geral do partido e vice-presidente eleito, afirmou que essa crise gera exposição e desgaste e que Bivar está sem apoio no partido. Vamos ouvir. O presidente Luciano Bivar, ele está isolado, ele não tem o apoio político e nem o respaldo jurídico do partido. E, é claro, a gente tem consciência da necessidade de virar essa página, de começar a tratar de planejamento para a eleição de 2024, de olhar o futuro, projeto para 2026, como nós vamos fazer crescer o partido. Algumas opções estão na mesa: o afastamento de Bivar da presidência, a expulsão do partido de forma cautelar ou o envio do caso para o Conselho de Ética do União Brasil, num processo que pode durar até 60 dias. Membros do partido dizem que não há mais clima para a permanência de Bivar, nem mesmo por uma semana, e por isso acreditam no afastamento ou na expulsão cautelar. Nós ainda não conseguimos contato com a assessoria de Luciano Bivar. Renata. Elisa, o termo disputa interna ficou totalmente vencido numa história como essa. Muito obrigada, bom descanso para você. No próximo bloco, o projeto aprovado pela Câmara dos Estados Unidos que pode banir o TikTok do país e a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. Voltamos para falar de um medidor de bem-estar social importante, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado hoje pela ONU. E a gente usa essa referência como uma régua que segue o critério das Nações Unidas, do nível baixo até o muito alto. O Brasil caiu 2 posições, agora é o número 89 dessa lista. Mas, se a gente olha para o nível muito alto, que estão em melhores situações, estão lá países vizinhos nossos, como o Chile, por exemplo, que é o sul-americano mais bem ranqueados, em 44º. E a Argentina, que com todos os seus problemas econômicos, está na 48ª posição. O IDH é medido de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor o índice de desenvolvimento humano de um país. Agora a gente mostra a evolução desse indicador no caso do Brasil desde 1990. O Brasil mostra um desenvolvimento ao longo dessas décadas, tem um caminhar. Mais recentemente, o índice vinha de 2 anos consecutivos de queda e dessa vez ele apresentou alguma recuperação, passando de 0,754 para 0,760. A gente vê ali. Mesmo assim, ele ainda está abaixo do patamar de desenvolvimento humano que tinha antes da pandemia. O principal entrave para melhorar o desenvolvimento humano brasileiro é a educação. Todos os especialistas consideram onde o país patinou em 2022 e veio com problemas crônicos e aqueles que ele adquiriu na pandemia. Ao vivo de São Paulo, o Felipe Gonçalves detalha esses números para nós. Felipe, boa noite. Oi, Renata, boa noite. E boa noite para você. A educação foi a única das 3 áreas que a ONU analisa para medir o IDH que o Brasil não avançou. E 2 dados chamam a atenção. Um deles olha para frente, para o futuro, é a expectativa de escolaridade. Uma estimativa média de anos de estudo que a geração atual de crianças vai ter quando terminar o ciclo escolar. Houve uma pequena queda depois de 3 anos estável, está agora em 15,58 anos. Quando a gente compara com países latino-americanos, por exemplo, estamos atrás da Argentina, que supera os 18 anos, e do Uruguai, com mais de 17 anos de estimativa média de escolaridade. O outro dado é sobre o presente, o tempo de permanência atual na escola, que teve uma ligeira melhora, mas ainda na casa dos 8 anos. E aí a comparação. Vale lembrar que o tempo mínimo de estudo só na educação básica são 12 anos, que vai da alfabetização até a conclusão do ensino médio. O uso da tecnologia na educação precisa ser prioridade para o Brasil avançar. Quem explica é a coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Betina Barbosa.
É um novo paradoxo que vai envolver a educação de forma muito forte, não só no Brasil, como em vários outros países, que é o paradoxo que vem com a revolução tecnológica instalada, ou seja, capacidade maior nas escolas de alfabetização digital, de informatização, de disponibilidade de novas tecnologias para os alunos, vão fazer com que esses alunos não só tenham mais interesse pela escola, mas também se insiram melhor nesses processos de aprendizados novos. Então, nesse ponto aqui, o Brasil precisa prestar muito atenção e realizar novos investimentos e fazer com que essa dimensão também não seja uma dimensão que deixe muitos brasileiros para trás, porque o nosso perigo também é que o fato de novas tecnologias e essas inovações digitais outras, elas possam vir a possibilitar também disparidades maiores no Brasil, com segregação de grande parte da população pelo não acesso a todas essas ferramentas e mecanismos novos, digitais e tecnológicos. Nas outras duas áreas analisadas pela ONU, o Brasil avançou. A expectativa de vida aumentou de 72 para 73 anos e a renda per capita anual do país melhorou e subiu para 14.600 dólares. Renata. Muito obrigada, Felipe. Para aprofundar essa discussão sobre o impacto da educação no IDH, a gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Bruno Caraza, que fala conosco a partir de Belo Horizonte. Bruno, boa noite. Você estuda esse assunto a fundo e sabe que educação tem tudo a ver com o IDH e educação bate muito no indicador para que todo mundo fica de olho, que é a produtividade do trabalho. Separei aqui, para instruir a nossa conversa, um dado comparativo da evolução de Brasil, Coreia do Sul e Estados Unidos. E é impressionante, Bruno, que a gente vê que ali na largada da década de 90, o Brasil estava colado até um pouquinho acima da Coreia do Sul, e o que foi acontecendo de lá para cá é o Brasil numa situação de quase estagnação, pouquíssimo avanço, enquanto a Coreia do Sul dispara. E aí, embora ainda esteja distante dos Estados Unidos, é um movimento de simplesmente passar para um outro patamar. Explica para nós, Bruno, de que maneira isso tem tudo a ver com o Índice de Desenvolvimento Humano. Olá, Renata. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JG. Pois é, quando a gente olha esses dados do IDH, a mensagem que a gente extrai é que nos dias de hoje não dá mais para a gente separar o lado econômico de um lado e o lado social do outro. As duas coisas têm que andar juntas. Pegue o caso, por exemplo, de uma pessoa que, quando essa pessoa tem acesso a uma melhor educação, essa pessoa não tem ganhos só individuais, em termos dela aumentar as chances de obter um bom trabalho ou um salário mais alto. Essa pessoa com uma maior escolaridade, ela também vai ter melhores condições de operar uma máquina, um equipamento, um software, que vão ser muito mais avançados tecnologicamente. Essa pessoa com uma maior escolaridade, então, ela tende a ser muito mais produtiva quando ela tem acesso a uma educação de qualidade. No caso do gráfico que você mostrou, Renata, a gente observa que um trabalhador da Coreia, em geral, ele gera quase o triplo do valor do que um trabalhador, do que um colega dele aqui no Brasil. Uma das explicações para essa diferença na produtividade vem justamente da educação, que é muito melhor lá do que aqui no Brasil. Outra conclusão que a gente pode extrair é que, em geral, as empresas coreanas são muito mais competitivas do que as empresas instaladas aqui no Brasil, também por essa questão da produtividade e da educação. A conclusão que a gente chega, Renata, é que educação não é mais um tema de responsabilidade estrita do governo. Ele tem que ser também um tema da agenda prioritária também do setor privado, do setor empresarial. Bruno, quando a gente fala de IDH, a gente também está falando de saneamento básico, que é um tema que muita gente não entende como que ele é de fato, que é um baita mecanismo de inclusão social. Agora, olha os números que a gente tem aqui. Mesmo com os avanços dos últimos anos, muitos deles obtidos por causa do marco legal do saneamento, nós temos ainda apenas 9 das capitais brasileiras com mais de 99% de acesso a saneamento, ou seja, com o saneamento praticamente universalizado. Em 18 não é assim ainda, Bruno. Capitais nós estamos falando, hein?
Pois é, Renata, quando a gente olha na história brasileira, houve durante muitas décadas um movimento muito grande de pessoas que mudaram do campo, do interior, para as grandes cidades, formando aí grandes regiões metropolitanas no Brasil. E nesse processo, os governos estaduais e os governos municipais não tiveram condições de ofertar uma infraestrutura urbana que pudesse acolher esse contingente, essas milhões de pessoas, com dignidade nessas cidades. E talvez o exemplo mais triste seja justamente o exemplo do saneamento. A gente está em pleno século XXI e a gente tem um contingente imenso de pessoas, de residências que não estão conectadas, não têm acesso a um serviço de água tratada e nem ao serviço de coleta de esgoto. Quando o Congresso aprova o marco regulatório, o novo marco legal do saneamento, ele autoriza que não só as empresas públicas, mas também as empresas privadas possam entrar nesse mercado para suprir essa carência que a gente tem no Brasil. E o marco legal também colocou uma série de metas bastante ambiciosas para universalizar esse acesso até 2033. O que a gente precisa ficar de olho agora, a sociedade como um todo, é verificar se essas empresas de saneamento, sejam elas públicas ou privadas, elas estão realmente realizando os investimentos e as obras necessárias para a gente finalmente virar essa página que compromete o desenvolvimento do Brasil. Renata. Bruno, muito obrigada. A gente se vê na segunda-feira. Bom, vamos agora para os Estados Unidos, onde a Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que pode levar à proibição da rede social TikTok no país. Quem está ao vivo em Nova York para explicar essa história para nós é o Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente Biden quer que o Senado aprove rapidamente esse projeto. O texto dá 6 meses para a empresa chinesa ByteDance vender o TikTok. Senão, o aplicativo será proibido nos Estados Unidos. A Câmara de Representantes aprovou o projeto numa rara aliança entre democratas e republicanos. O executivo do TikTok, Shou Zi-Chew, disse que a empresa vai fazer tudo o que puder, inclusive exercer seus direitos legais para impedir a proibição. O Senado é controlado pelos democratas de Biden, mas o líder do partido no Senado é contra o projeto. E o ex-presidente Donald Trump, que tem muita influência no Partido Republicano, também é contra. O governo da China se opõe à venda do TikTok pela ByteDance. Essa rede tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, na maioria jovens. A própria campanha de Biden à reeleição abriu uma conta no TikTok em janeiro. O caso do Trump é curioso. Quando ele era presidente, assinou um decreto proibindo o TikTok. Mas o decreto foi derrubado na justiça como inconstitucional. Agora, Trump é a favor do TikTok, porque, nas palavras dele, se o aplicativo for proibido, isso vai favorecer o Facebook, que Trump considera um inimigo pessoal. O controle chinês sobre o TikTok é uma antiga preocupação das agências de espionagem ocidentais, que afirmam que a China usa a rede social para obter dados dos usuários. No ano passado, funcionários federais americanos foram proibidos de usar o aplicativo. E o mesmo aconteceu na União Europeia, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Taiwan. E o TikTok foi totalmente proibido em vários países, entre eles Índia, Nepal, Paquistão, Indonésia e Afeganistão. Renata. Pontual, muito obrigada. Bom descanso para você. No próximo bloco tem futebol para mostrar quem avançou na Copa do Brasil e na Libertadores. Hora do futebol, Renato Cury já a postos aqui, já praticamente confortável, inteiramente na Casa Nova. Renato, boa noite para você. Muito boa noite, Renata. Renato, vamos começar falando de confronto de brasileiros na pré-Libertadores com a classificação do Botafogo. Pois é, quarta-feira a gente gosta, né? É dia decisivo, é dia de futebol, é dia de gols. E o time carioca, o Botafogo, eliminou o Bragantino após empate por 1-1. A gente lembra que na partida de ida no Rio de Janeiro, o Botafogo tinha vencido por 2-1 e por isso está classificado para a fase de grupos da Libertadores, se junta com os demais brasileiros já classificados e o Bragantino vai disputar a Copa Sul-Americana.
Dito tudo isso, vamos ver então os gols dessa partida, o empate por 1-1. A gente começa mostrando o gol do Botafogo. O Hugo ganhou essa disputa, cruzou, o Júnior Santos fez 1-0. O Botafogo estava com um jogador a menos, porque perdeu um jogador expulso. O Júnior Santos fez o 8º gol dele em Libertadores. O Bragantino chegou ao empate nesse lance aí bonito do Thalisson. Ele recebeu dentro da área, girou, bateu de esquerda, deixou tudo igual, mas o resultado deu a classificação para o Botafogo para a próxima fase, Renata. Bom, hoje também é noite de Copa do Brasil e nós temos 2 gaúchos classificados, é isso, para a próxima fase? Exatamente, a gente vê aqui, ó, no nosso lindo telão, Internacional classificado, Juventude também. Vamos começar falando, então, do jogo que foi em Brasília, no Mané Garrincha. O Internacional venceu o Nova Iguaçu por 2-0 e avançou na competição. Olha só, é a 10ª vitória seguida do Clube Gaúcho, que hoje teve participação importantíssima desse cara aí, ó, Ener Valencia. Ele aproveita o rebote, bate firme de esquerda, estava bem posicionado embaixo do gol, aproveitou bem esse rebote para fazer 1-0 Internacional. Esse mando de jogo era do Nova Iguaçu, a partida foi em Brasília. O Ener Valencia aproveita um outro cruzamento, de novo bem posicionado, faz o 2º gol, o Internacional classificado. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Paysandu e também avançou. Vamos dar uma olhada então nos gols dessa partida. A gente começa mostrando o Gilberto, que recebeu, avançou e bateu de esquerda na saída do goleiro, de direita, na verdade, na saída do goleiro para fazer 1-0. O 2º gol também foi do Gilberto, batendo cruzado, fazendo 2-0. O 3º gol, o Gilberto estava com a bola, só que ele se complicou e o Lucas Barbosa não. Bateu de esquerda para fazer 3-0 para o Juventude. Agora dá uma olhada nesse golaço, gol de honra do Paysandu. O Vinícius Leite acreditou, soltou o pé de fora da área, mas foi só o gol de honra. O Juventude venceu por 3-1 e também está classificado. Eu lembro mais uma vez que essa vaguinha, Renata, na próxima fase da Copa do Brasil, vale R$2.200.000 para os clubes classificados. Bem-vindo para os cofres, né? Nem sem dúvida. Agora, Renato, graças a você, a gente está acompanhando aqui no JG desde o primeiro dia aquela confusão que se seguiu ao último clássico São Paulo e Palmeiras, quando no vestiário do São Paulo, um dos diretores do clube xingou o técnico Abel Ferreira. E hoje o São Paulo fez um acordo no Tribunal de Justiça Desportiva, certo? Exatamente isso, Renata. A gente continua acompanhando esse caso de pertinho. O acordo foi feito entre o São Paulo e o Tribunal de Justiça Desportiva. E esse acordo é o maior já feito pelo Tribunal Paulista. Na semana passada, a gente mostrou aqui no JG, a Procuradoria do TJ denunciou jogadores e dirigentes que foram ao vestiário da arbitragem após o empate em 1-1 com o Palmeiras no Morumbi para reclamar da arbitragem. Antes desse acordo firmado, os atletas podiam pegar até 6 jogos de suspensão, enquanto os dirigentes corriam risco de gancho de até 180 dias. Só que aí, com o pagamento das multas nesse acordo, que chegam a R$205.000, o São Paulo evita o julgamento. O Palmeiras não foi consultado porque ele não é parte do processo e aí ele não tem o poder de pedir anulação desse acordo que já foi firmado. Tudo entendido, Renato, te espero amanhã. Combinado. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.